Vamos fazer a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versos 13 a 19. Diz a palavra de Deus: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E então designou a exercer a autoridade, e esses 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o que traiu. Amém. Pai de amor, gratidamos pela tua palavra lida, e neste momento em que iremos meditar sobre a mesma, suplicamos a orientação, a iluminação do teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória, para que nós possamos fazer diferença aqui aonde estamos, para que as pessoas possam se converter aos teus santos pés, como fizeram no passado, quando o teu filho escolheu esses 12 para proclamar as tuas verdades. É o que nós pedimos, com perdão dos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito por volta dos anos 60, cerca de 30 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. E foi escrito especialmente para os romanos, ou seja, para os gentios. Tanto que Marcos explica algumas coisas nesse Evangelho. Por exemplo, ele vai falar sobre o Jordão, que é um rio, lá no capítulo 1, versículo 5, que os fariseus costumavam jejuar, no capítulo 2, versículo 18, que o Monte das Oliveiras ficava defronte do templo, capítulo 13, versículo 3, e etc. E poderíamos citar aqui várias coisas que Marcos ele vai dando alguns detalhes, né, dessas coisas, para que os romanos pudessem entender ali a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, meus amados, também foi aquele companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Também foi companheiro íntimo de Pedro. Este evangelho está cheio de ação, tanto que as palavras logo ou imediatamente não são termos característicos aqui e aparecem neste livro 36 vezes se somarmos. Outros termos também revelam essa ação de Jesus. Maiormente, neste capítulo, 3 versículos, né? A gente consegue ver nesse capítulo 3, no primeiro versículo, de novo, no versículo 7, referiu-se a Jesus, e no versículo 13, depois subiu ao monte, e assim por diante. É uma das mais esplendorosas ações de Jesus, foi escolher o evangelista Mateus, também registra essa ação de Jesus, e muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está lá em Mateus 20, 16 e 22, 14. Escolher. É importante a escolha. E mesmo quando nós fazemos algumas escolhas, às vezes erramos nas escolhas. No caso de Cristo, ele não errou em nenhuma das suas escolhas. Alguém poderia me perguntar, mas poxa vida, ele escolheu Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu, que levou à morte. Mas já era dentro do plano divino. Jesus escolheu a dedo aqueles 12 discípulos para ensiná-los, para acompanhá-los, para estar com eles. E escolher significa selecionar, manifestar preferência, fazer opção entre. Escolher é algo de nosso dia a dia, desde a simples escolha de arroz na gôndola do supermercado, a que tipo de sapato ou carro vamos comprar.
nós estamos sempre fazendo escolhas. E Jesus também escolheu. E escolhe ainda. A essa escolha também nominamos de adotar, eleger, nomear ou simplesmente designar, como aparece no texto aqui que nós acabamos de ler no versículo 14. Escolhidos para aprender. Isso foi a intenção de Cristo. Escolher aqueles discípulos, meus amados irmãos, sim, no versículo 14 está registrado, designou 12 para estarem com Ele. Jesus escolheu 12, Jesus fez escolhas especiais, escolheu pessoas, e aqui são 12 discípulos, dentre os muitos que ali estavam, e que se tornaram apóstolos, o Salvador. Com Ele conviveram cerca de 3 anos, aprendendo e aprendendo. Jesus esteve ali com aqueles discípulos que viram Cristo chorar, um que ouviu os batimentos do coração do grande mestre, outro que viu Jesus Cristo andar sobre as águas. Jesus escolheu esses 12 para serem parecidos com Ele, escolhidos para aprender. Jesus escolhe a poucos, a mim, escolhe a você, inclusive muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como assim, pastor? Como muitos são chamados e poucos escolhidos? Quanto tempo que nós estamos aqui neste bairro? Quantas vezes nós vemos aí a nossa irmã Celsa, lamentando, poxa vida, eu preguei, eu falei, eu chamei, eu convidei e não veio. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque é Deus quem escolhe, é Deus que toca, é Deus que manifesta o seu poder, e aí você é escolhido para ser crente. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, ser um cristão autêntico aos pés do nosso Senhor, é ser parecido com Jesus, porque aprendeu de Jesus. Era isto que Jesus Cristo estava fazendo com esses 12 que Ele escolhera. Meus amados irmãos, não basta ser simplesmente chamado, escolhido, mas eles foram escolhidos para evangelizar. E é o que nós estamos aprendendo aqui na nossa igreja, nesse período de aprendizado para o discipulado, para o crescimento. E escolhido para evangelizar, o versículo 14 vai nos mostrar o objetivo dessa escolha do mestre, quando ele fala enviados, para os enviar a pregar. Olha que maravilha! Jesus chama para si e envia a pregar. É o famoso ide. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está registrado aí no capítulo 16, versículo 15. Isso é anunciar, é proclamar, e todos os escolhidos são enviados a pregar. Todos nós temos a responsabilidade. Não é simplesmente o missionário que está lá no campo, não é simplesmente o pastor que está aqui, mas a cada um de nós somos responsáveis, meus amados irmãos, para pregar. Nós temos essa responsabilidade de levar o evangelho aonde quer que estejamos, com a nossa própria atitude. E é por isso que no versículo do mesmo, Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Paulo está fazendo aqui esta afirmação, ai de mim, eu serei cobrado. Cada um de nós, desde o menor aqui, Samuel, que está quietinho ali ouvindo, até o mais idoso aqui, todos nós temos a responsabilidade de pregar, de anunciar. Ah, mas por exemplo, Samuel não sabe pregar, pastor. Sabe, com o testemunho dele. Que testemunho? Quando ele fala amém, quando ele canta, quando ele fala quero ir à igreja. Ele está proclamando o evangelho, ele está convidando, ele está chamando. E aprendemos aqui uma lição muito importante,
de conduzir as pessoas até Cristo, que somos uma nação santa, e essa nação santa precisa estar profundamente inserido em seu contexto, a fim de ser luz para os gentios, para os não crentes. Também aprendemos que a igreja tem de estar no mundo, sem se envolver com o mundo, não ser mundano. Há uma grande diferença. A oração de Cristo, sacerdotal, dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre dos males dessa vida. Nós podemos participar de uma festa? Podemos, mas não podemos ser mundanos como a pessoa que está na festa. Às vezes é o aniversário de uma pessoa que não é cristã, e que ali vai ter bebidas, ali vai ter algumas coisas que não se condizem, mas eu, em respeito à amizade que eu tenho, o coleguismo que eu tenho, eu vou naquela festa. Jesus fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento, mas ele se comportou diferente de todos. É assim que nós temos que ser, diferentes, né? Nós temos que estar aí inseridos no mundo, mas não sermos mundanos. E também aprendemos que a igreja tem de estar no mundo, né, o tempo todo. Por isso, eu e você fomos escolhidos para evangelizar. Desanima? Desanima. Às vezes estamos em grupo pequeno, às vezes nós vemos que muitos irmãos faltam, a gente fica desanimado, mas não. Eu tenho que entender que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A minha obrigação é pregar, é chamar, é falar. É isso que Jesus Cristo nos deu. Por quê? Porque aqueles que são escolhidos, meus amados irmãos, o versículo 15 vai nos dar um terceiro objetivo do mestre aí, que é uma escolha especial. E ele diz: a exercer a autoridade de expelir demônios. Isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de crente também, de cristão. Como assim expelir demônios? Não vou tirar a capeta de ninguém, não é isso que Cristo está querendo dizer, né? Mas quantas vezes as pessoas estão no mundo e o diabo está ali com elas, e quando eu trago, eu convido e prego o evangelho, eu estou expelindo o demônio daquela pessoa, porque ela vai ver a luz, e vai seguir a luz, e vai andar na luz que é Cristo Jesus. É por isso, meus amados irmãos, que somos escolhidos, e se aprendemos de Jesus, somos enviados a pregar. É o que eu creio, e é que nós, cada um de nós aqui devemos crer. Devemos exercer a autoridade com a qual o Divino Mestre nos capacitou sobre as hostes do mal. Então nós temos esse poder de pregar o Evangelho e tirar as pessoas deste mundo. O Espírito Santo é quem vai convencê-los do pecado, mas é nós que vamos anunciar, somos nós que vamos pregar, somos nós que vamos, com a nossa própria vida, mostrar a diferença que Cristo faz na vida de cada um de nós. Por isso, meus amados, o Evangelho de Marcos apresenta a Cristo como um poderoso homem de ação. E como dissemos no início, este Evangelho está cheio de ação, e a palavra-chave aqui é poder. Deus nos dá poder, Cristo nos está dando autoridade. Sim, devemos libertar os cativos e oprimidos do diabo, pelo inferno de vermos a semelhança de que Cristo fez, libertar os que vivem nas trevas do pecado. E aqui, eu sugiro que os irmãos depois em casa leiam o Lucas 4, 16 a 21. Deus nos dá poder, nos ensina, e é o que nós temos feito aqui na nossa igreja. Nós temos aprendido a palavra de Deus, a como evangelizar, a como sensibilizar a pessoa a querer conhecer Cristo Jesus. E por que de Cristo Jesus? E nós estamos nessa bateria desses estudos exatamente com esse objetivo, de pregar o Evangelho àqueles que estão no mundo, de tirar, os demônios das pessoas, para que elas possam vir à igreja para louvar e glorificar o nosso bom Deus. Meus amados, podemos concluir aqui com o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16.
aonde está escrito lá em João: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você, meu amado, é um escolhido de Jesus. E escolhido de Jesus, é importante entender que nós somos escolhidos para brilhar, para chamar, para ter poder. E todo o poder foi nos dado para pregar o Evangelho de Cristo. E não nos deixou órfãos aqui com esse poder. Jesus Cristo disse para os seus discípulos quando ele foi assunto aos céus: não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, enquanto nós falamos, o Espírito Santo está agindo, está operando na vida daquelas pessoas com quem nós falamos. Compete a nós evangelizar, pregar e orar, pedindo pela vida das pessoas que nós evangelizamos e pregamos, para que elas possam ser tocadas, possam ser um daqueles escolhidos por Deus para fazer parte do seu reino e principalmente aqui da nossa igreja. Por isso, meus amados irmãos, não canse, não se desanime, mas se fortaleça na palavra de Deus e no Espírito Santo, para que a vontade de Deus seja feita na vida dessa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos, neste momento, ter uma oração e eu vou convidar para que faça a oração a nossa irmã Celsa. E logo depois nós vamos encerrar com a amém tríplice e a bênção apostólica.